Tá bom, ó, então ó, a nossa aula continuamos na aula, praticamente a aula 36 agora, né, mas ela está no mesmo rol aí para vocês, na mesma página, né, 280, aulas 35 e 36. A gente viu a aula passada os éteres e os aletos orgânicos, né? Os éteres é onde eu tenho o oxigênio bem no meio da cadeia carbônica. Então, hora que ele olha esse oxigênio, a hora que ele olha para a direita, ele vê um carbono, na hora que ele olha para a esquerda, ele vê outro carbono. Então, ele está no meio. A gente viu também os aletos orgânicos. Os aletos orgânicos são aquela familhinha dos halogênios, né? Então, o flúor, o cloro, o iodo, o bromo, se eles estiverem ligados numa cadeia carbônica, eu chamo eles de aletos orgânicos. O que a gente vai ver hoje? Ó? Vai ver as aminas e as amidas, tá? Então, tem uma diferença grande aqui entre esses duas funções, mas existe uma semelhança. A semelhança é que elas contêm nitrogênio, tudo bem? Então, essa que a gente vai ver hoje na apostila, na página 280. As funções que a gente vai ver hoje, as amidas e as aminas, elas são funções nitrogenadas, ou seja, contém nitrogênio. A mãe de todas as funções é essa aqui, ó, são os hidrocarbonetos, né? Então, sempre os hidrocarbonetos vão ter uma cadeia fechada, aberta, alifática, mista, mas vai ter carbono e hidrogênio. E aí eu tenho um nitrogênio pendurado nesse cara aqui. Aí esse nitrogênio pendurado, que a gente vai ver, ele pode vir dessa maneira aqui, ó, isso aqui é uma figura. Então é C dupla O nitrogênio. C dupla O nitrogênio. Esse R é uma cadeia carbônica. Quando eu tenho C dupla O nitrogênio, eu tenho uma amida. Olha lá o D de dupla ligação. Vamos fazer um processo mnemônico para imaginar ou visualizar a amida. Amida D de dupla ligação com o oxigênio aqui, ó. Essa dupla ligação. Agora, a amina, ó, o N, vem com nitrogênio sozinho, ó, não tem. Esse R aqui é um carbono e esse carbono não tem dupla ligação, tá? Então é facinho. Primeiro a gente vai estudar essa e depois a gente estuda a amida. Sabendo diferenciar essa, sabe diferenciar essa. E um terceiro que a apostila não traz aí para vocês, mas ele vira e mexe, ele cai aí em exames, né, em vestibular, Enem, etc., é o nitrilo. O que é o nitrilo? É o nitrogênio ligado com três ligações com carbono. Ó, nitrilo, né, de três, de tri, ó o tri aqui, ó. Ou seja, esse nitrogênio ele tem que fazer três ligações com o carbono. E o imino, né? Só para vocês observarem aqui, o imino ele tem duas ligações com o nitrogênio, mais uma outra cadeia carbônica, que é a cadeia carbônica um, 2 e 3. Esse aqui nem conta na apostila de vocês e não é muito usual. Então a gente vai trabalhar esses dois aqui, ó. Vamos ser pontuais, tá? Se vocês souberem diferenciar esses dois e fazerem a nomenclatura desses dois caras, 80% da base nitrogenada, ou seja, das funções orgânicas nitrogenadas, vocês já estão na frente. Beleza? Então, ó, funções nitrogenadas, eu tenho duas maneiras, ou ela é amina ou ela é amida, tá? Nas aminas, eu tenho uma subclassificação dela. Eu posso chamar essa cara de amina primária. O que é amina primária, professor? O nitrogênio está fazendo uma única ligação com o carbono. Lembra lá do álcool primário? O álcool ele está fazendo ligação, esse grupamento OH, ele está fazendo num único carbono, e esse carbono geralmente é da ponta. Esse carbono está fazendo uma ligação só com outro carbono. Então, esse carbono é primário. O álcool pendurado ali é um álcool primário. Se eu tenho uma cadeia carbônica aqui, ó, e isso aqui está na ponta da cadeia, esse carbono que está aqui, ó, ele só está fazendo uma ligação. Então, ele é um carbono primário. E o nitrogênio que está aqui, como ele só está fazendo uma ligação com o carbono, ele é um carbono, ele é um nitrogênio primário. Aí eu chamo de amina primária, tá? Então, olha só. Então, eu tenho a amina mais básica que existe é essa aqui, né? Um único radical
metil com o nitrogênio. Por que tem esses dois hidrogênios aqui, professor? Porque o nitrogênio ele faz sempre 3 ligações. Se ele está ligado uma vez com o carbono, ele precisa estar ligado 2 vezes com o hidrogênio. O hidrogênio é moedinha de troca, né? Ele vai preencher os buracos vazios. Eu posso ter uma amina secundária. Olha que fácil a amina secundária. Ela está fazendo 2 ligações com o carbono. Ó. Aqui é carbono, ó. Carbono, carbono. Ou seja, metil, metil. Essa amina aqui, ó, é uma amina secundária. Essa tem um nome, essa tem um outro nome. Eu vou explicar para vocês. Agora, eu não tenho um hidrogênio aqui, ó. Eu não posso tirar esse hidrogênio e fazer uma outra ligação aqui. Aí eu chamo de amina terciária. Olha que simples. Amina terciária. Por quê? Um carbono aqui, outro carbono aqui, outro carbono aqui. Então eu tenho uma amina primária, somente uma ligação com o carbono. Amina secundária, somente 2 ligações com o carbono. E amina terciária, apenas 3 ligações com o carbono. Aqui poderia ser uma cadeia gigante, desce para baixo, desce, vai aqui para a esquerda, vai para a direita, isso aí independe. Agora, quando ele está com 3 ligações, eu chamo de terciário. Vamos ver a nomenclatura desses caras? Olha só, a amina primária, para confundir nossa cabecinha aí, né, da apostila, ela está em 3 configurações, mas somente uma é oficial, tá, pessoal? Ah, mas eu não vou encontrar no vestibular as outras? Claro que vai, tá? Mas é fácil de identificar. Mas em termos de nomenclatura, se eu for dar o nome para esse cara, eu vou utilizar o nome oficial, que é essa primeira aqui, ó, tá? Deixa eu ver se... Ó, isso, ó, essa primeira aqui, ó, nome IUPAC, tá? Então, o que que é? É o nome do grupo do carbono, ou seja, et, met, prop, but, mais o final amina. Então, quando eu falo amina, eu já vou identificar que é o nitrogênio ligado com o carbono, tá? Nitrogênio ligado com o carbono. E aí, por exemplo, ó, eu tenho 2 carbonos aqui, e aí ligado com o nitrogênio. Esse cara aqui é 2 etilamina. Etilamina. Simples assim. Eu tenho nitrogênio ligado com 2, 3. Esse cara aqui não é o propano, então ele vira um radical, ele vira propilamina. Propilamina. Esse cara aqui, ó, só está invertido, né? Tanto faz eu colocar para a direita ou para a esquerda. Eu tenho nitrogênio ligado com o metil. Metilamina. 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 Propilamina, né? Não falou. Na realidade, a gente vai falar o português, né? Não falo metilamina. Aí parece estar falando 2 palavras, mas é uma só, né? Metilamina. Na apostila de vocês, traz esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui. Esse carbono aqui, esse nitrogênio aqui, ele não está na ponta. Se ele estiver na ponta, ele é o propilamina. Propilamina, sem definir o nome. Agora, quando ele está no meio aqui, ó, isso cara aqui, ó, ele não é mais o propil, ele é um isopropil. Lembra lá dos radicais diferentes? Ele é um isopropil. Então eu coloco isopropilamina. Então, o outro que tem na apostila de vocês, isso aqui é o fenol, né? Na realidade, isso aqui é o anel aromático, mas quando ele está como radical, ele é um fenil, tá? Ele é um fenilamina. Fenilamina. Então, esses primeiros nomes aí, anotem, esses 2 exemplos aqui tá na apostila de vocês, ó, esse e esse. Então, coloquem aí que esse é o primeiro nome IUPAC. Então, vocês vão encontrar muito esse cara aqui, fenilamina. Benzenamina, talvez encontre em algum lugar. Mas olha só, quando eu tenho esse nome de baixo aqui, ó, propano 2-amina, não é simples a gente escrever o propano, vocês vão colocar 3 carbonos. Aí no 2, no carbono 2, eu vou colocar um grupamento amina. Tá vendo? Não se confunde. Você vai procurar escrever a mesma estrutura independente do nome, tá? Mas foque principalmente nesse aqui, ó. Então, com o final amina. Vamos ver para ter o que a gente viu é só amina prima, amina, né?
É lá do gueto, né? As mina e os mano. Então é amina. Não confundir com amida. A amina, ela pode ser primária, secundária e terciária. Olha só a secundária agora. A secundária, pessoal, é 2 radical, não é? Então tem um do lado esquerdo e o outro do lado direito. Um do lado direito, um do lado esquerdo. Olha só aqui, tanto faz aqui, ó. Só estou mudando a estrutura aqui, ó. Tá? Então eu tenho nitrogênio, eu posso mandar esse cara para cá, ele vai ficar da direita para a esquerda. Como que eu dou o nome? Eu dou o nome do maior radical. Olha só. Igualmente, quando a gente fez lá, quando eu tenho o oxigênio no meio. Aqui é o nitrogênio que está no meio. Quando eu tinha o éter, tá? Eu falo primeiro o nome do radical da direita e depois eu falo o nome do radical da esquerda. Agora, aqui eu falo primeiro o menor, ou, na realidade aqui, primeiro o maior radical. Então, quem que é o maior radical aqui, ó? Etil, tá aqui, ó. Depois, metil, etil, metil, amina, tá? O maior aqui, em termos de carbono, tá? O maior, ou seja, a maior cadeia. Aqui tem 6, ó. Então eu falo fenil, metil, amina. Fenil, porque é o maior, metil, amina, tá? Olha só aqui, esse aqui, maior, 1, 2, 3, propil, etil, amina. Agora perceba, pessoal, que se eu tenho o nome desse cara e eu vou desenhar a estrutura, se eu colocar o propil aqui e o etil aqui, vai mudar alguma coisa? Não muda nada, tá? Não muda nada. Então, agora eu não posso escrever etil, propil, amina. Aí tá errado, tá? Etil, propil, amina. Aí tá errado. Agora, tanto faz se eu colocar aqui, ó, o propil desse lado, desenhar aqui o propil e aqui eu desenhar o etil, não vai mudar nada, tá? Então essa é a amina secundária. E a terciária? A terciária segue a mesma regra, ó. Eu tenho carbono, 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 nome dos grupos mais amina. E aqui fica como? Aqui também eu vou sempre da maior cadeia para a menor cadeia. Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho uma dupla metil aqui, né? Ou seja, um dimetil. Então, eu vou escrever etil, que é o maior. Aí eu tenho 2 metil. Eu não falo etil, metil, metil, amina. Não, eu falo etil, dimetil, 2, amina. Etil, 2 vezes o metil, amina. Aí eu vou e faço essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, metil, metil, amina. Sempre como radicais. E olha esse aqui, ó. Olha lá. Etil, metil, propil, amina. Tá? Etil, metil, propil, amina. Tanto faz aqui, ó, porque essa aqui já é mais configurada. Mas se eu colocasse aqui, ó, propil, etil, metil, amina, também estaria certo, porque isso aqui são 3 ligações, tá? Isso aqui não tem uma regra geral para a gente fazer, tá? Beleza, pessoal? Mas não vai confundir, porque vocês sempre vão colocar o radical aqui, ó, com uma extensão dele, a extensão do nitrogênio, as 3 ligações do nitrogênio. Vocês vão ver isso aí nos exercícios. Tudo bem aí? Então, olha esse slide aqui, ó, que eu falei para vocês. Ó, inclusive há um derivado da cocaína aqui, né? Cocaína é uma maçaroca química, mas a gente tem um derivado dele aqui, ó. Quando a gente traz esse Me aqui, ó, isso aqui é um metil, tá? Metil, não é metal. Às vezes a gente confunde com metal também. Mas eu tenho uma estrutura aqui, ó. Então, ó, carbono, nitrogênio, carbono, isso aqui é uma amina secundária, tá? Não, desculpa. Isso, amina secundária, ó. Mas se ele não for metal aqui, ele é uma amina terciária, tá ligado com 3, ou seja, ele não tem hidrogênio aqui. É uma amina terciária esse cara aqui. Aqui eu tenho um éster, ó, um éster, C dupla O mais o carbono. Então é um éster. Olha só aqui, a efedrina, olha lá, ó. Aqui é secundária, ó. Carbono, nitrogênio, carbono. Amina secundária.
Dopamina, dopamina, lá que eu falei para vocês, que na realidade é uma substância que dá o prazer, né? Então você fez uma atividade física, você leu um livro, por exemplo, você está tomando um aperitivo no bar, alguma coisa, você tem uma alta carga de bem-estar com a dopamina. Então, ó, amina, olha lá, ó, primária, tá? Tá ligada aqui uma única vez com carbono. Aqui eu tenho um aminoácido, ó. Eu vou mostrar para vocês que uma das funções amino é do aminoácido. Então eu tenho aqui, ó, essa amina aqui, o que que ela é? Ela é uma amina primária, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó. Beleza? Olha só os aminoácidos. Aminoácidos são grupamentos que têm o grupo amina. A amina, embora ele também tenha o grupamento ácido, por isso que chama aminoácido. Vocês já devem ter estudado essas estruturas aqui, ó. Aqui a gente tem alguns exemplos de aminoácidos e a junção de vários aminoácidos, tipo valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, arginina, lisina, eu vou formando uma pequena proteína. Grandes proteínas têm mais de 1.000, 2.000 a sequência desses aminoácidos aqui, ó. Esses são importantíssimos. Então, a função do aminoácido é ser um monômero para as nossas proteínas. Por isso que a gente tem que fazer ingestão de aminoácido. Então, os aminoácidos é um grupo amino, tá aqui, ó o amino aqui, ó, ou a amina, né? A amina tá aqui, ó. Então é uma amina o quê? Uma amina primária junto com ácido carboxílico. A gente chama aqui essa estrutura aqui, ela é uma função dupla ou multifunção. Quem que prevalece aqui é o ácido, tá? A gente vai ver que o ácido é a função maior da classificação. Então, ó, puxa aí a apostila de vocês, na página 282, tem esse exercício aqui, ó. Escreva as fórmulas estruturais dos compostos. Etilamina. Olha lá, ó. Amina, amina, amina. Então, o que eu faço se eu dou de frente com um exercício desse aqui? Eu vou desenhar primeiro, ou vou colocar primeiro, o meu etil. Não é dois, ó. O etil é o meu radical. E depois, eu penduro o nitrogênio. Se ele está fazendo uma única ligação e ele é amina, eu complemento com o H2. Então, embaixo aí da apostila de vocês, escrevam esse cara aqui, ó. É o etilamina. E agora, eu tenho metilpropilamina. Perceba, pessoal, que o nome aqui, ó, era para ser propilmetilamina. É o maior para o menor, o maior para o menor. Mas isso não isenta a resolução do exercício. Por quê? Porque se ele é um metil, ele é um propil, eu estou ligado um na direita, um na esquerda, um em cima ou um embaixo. Ou eu posso ligar na direita e em cima. Posso ligar na esquerda e embaixo, tanto faz, não vai mudar a estrutura. Perceba aqui, ó, isso aqui é tridimensional, né? É uma estrutura. Então, olha lá, ó, eu tenho o nitrogênio, ou seja, a função nitrogenada, eu boto um metil e do outro lado eu boto um propil. Beleza? Então, a apostila traz um pouquinho dessa confusão, ela não mostra o que é IUPAC. E isso realmente não é só na apostila, mas no livro também, alguns livros trazem outros tipos de nome, mas a estrutura não vai mudar o entendimento do exercício, tá? E agora, eu tenho a trimetilamina. Então, essa aqui é uma primária, essa aqui é uma secundária, e essa aqui com certeza vai ser uma terciária. Por quê? Porque eu boto o nitrogênio ali e coloco 3-metil. Em cima, embaixo, na esquerda, ó, poderia ter colocado aqui em cima, deixo essa da direita de lado, tanto faz. Mas o que eu preciso mostrar é essa estrutura aqui, ó. O nitrogênio com 3 ligações, tá? Com 3 ligações. E essas 3 ligações é um metil. Poderia ser trietilamina, tripropilamina, tributilamina, poderia ser. É só eu ligar aqui, ó, tá? Show de bola? Não tem direita e esquerda aqui, vamos dizer assim. Poderia ser metil, etil, butilamina,
amina. Tanto faz. Eu vou colocar o nitrogênio no meio e vou pendurar esses caras aqui, tá? Esse é o entendimento do exercício. Olha esse aqui, ó. O mau cheiro de peixe. Esse aí acho que está logo na sequência. É o exercício 6, tá? Esse é o 5, esse é o 6, ó. O mau cheiro de peixe é causado por aminas de baixa massa molar, né? Então, o que, que é? Então, é uma amina, por exemplo, como ele fala de baixa massa molar, a baixa massa molar é poucas unidades de carbono, cadeias de carbono pequena, baixa molaridade, baixa massa molar. Então, pode ser 1, 2 ou 3, não sei quanto, tá? Ele diz que é de baixa massa molar. Uma dessas aminas, olha lá, ó, é o dimetilamina. Dimetil. Então, eu tenho 2-metil. Então, essa amina já vai ser o quê? Secundária. Eu tenho dois caras ligados ali. Escreva suas fórmulas estrutural e molecular. Bom, para fazer a fórmula molecular, eu preciso saber primeiro a estrutura desse cara. Então, ó, se ele está aqui, então é uma amina, bota o nitrogênio lá dentro, bota um metil aqui, bota um metil do outro lado e completo com o hidrogênio. E aí fica fácil colocar a fórmula molecular, né? C2H7, porque 3, 3 mais 1, 7, N. Então, essa é a fórmula molecular da dimetilamina. Beleza? Olha mais um aqui, falando ainda de amina. Agora vocês vão ver que na apostila de vocês ele traz um nome um pouquinho diferente, tá? Ele traz o prefixo amino. Então, ó, existe uma nomenclatura não oficial em que os grupos característicos das funções amina são denominados amino, igual lá do aminoácido, e considerados substitutos dos elementos hidrogênio em uma cadeia carbônica. A degradação de proteínas observada em corpos em decomposição, por exemplo, produz aminas com cheiro desagradável e intenso. Duas dessas substâncias são a putrescina e a cadaverina. Tá aqui, ó, putrescina e a cadaverina, né? Nome bem sugestivo, né? De putrefação. O que é putrefação? É a decomposição de matéria orgânica com bastante proteína. Na realidade, a maioria dos corpos orgânicos, né, nós animais, temos muita proteína. Então, a decomposição dessas proteínas, elas geram essa putrescina aqui, ó. Proteína tem muito nitrogênio, né? Por isso que a gente precisa se alimentar de muito nitrogênio, porque a gente sintetiza algumas proteínas. Outras a gente tem que se alimentar diretamente. E essa cadaverina aqui. Daí ele diz aqui, ó, utilizando as mesmas regras da nomenclatura observada na putrescina, escreva o nome da cadaverina, né, do cadáver, né, essa decomposição dessa proteína de cadáveres. Olha só, então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. No carbono 1, vou contar aqui, né, da esquerda. No carbono 1, eu tenho uma amina. No carbono 2, eu também, no carbono 4, desculpa, eu também tenho uma amina. Então vai ficar 1,4 diaminobutano, porque eu tenho 4. Diamino, duas vezes o grupo amina. Ele está chamando de amina agora, não está chamando de amina. Se eu colocasse 1,4 diaminabutano, pode ser que apareça por aí, mas não vai mudar o entendimento do exercício, tá? Porque vocês vão observar a posição. Agora, esse aqui fica fácil, né? O nado de braçada nesse aqui, né? Não fica fácil, ó. O que eu preciso identificar? Se eu manter a mesma história aqui, ó. A minha cadeia principal, ó. A minha cadeia principal tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Óbvio, ele está pendurado no 1 e está pendurado no 5. Só que são 5 cadeias. Então vai ficar o quê? A cadeia principal aqui é o pentano. E daí o nome 1,5 diaminopentano. Show de bola? 1,5 diaminopentano. E aí a gente acabou praticamente o entendimento sobre aminos, né? Ou amina. Beleza? Espera aí, aqui.
Vamos ver agora o irmão gêmeo desse cara. Eu vou falar agora não das aminas, eu vou falar das amidas. Olha só, toda vez que eu tiver uma cadeia carbônica e eu tiver o nitrogênio, igual eu falei para vocês, vai no pescocinho do oxigênio, vai no pescoço do nitrogênio agora. A hora que eu vou no pescoço do nitrogênio e dou uma olhada, se ele estiver ligado com um carbono, o próximo carbono, em cima, embaixo, da direita ou da esquerda, se ele estiver ligado com esse carbono e esse carbono tem uma dupla ligação, cadê meu mouse? Uma dupla ligação com o oxigênio, esse cara não é mais amina. Esse cara é uma amida. Então é essa figurinha aqui, ó. Nitrogênio mais carbono com dupla ligação, tá? Então, por isso que eu chamo isso aqui de amida, o D grandão, ó, o D grandão. Então pensa, peraí, amida, professor, que amida é D. D, o carbono, logo na sequência desse nitrogênio que eu estou observando, ele tem que ter uma dupla ligação com o oxigênio, tá? Não pode ser com outro carbono, tem que ser com o oxigênio. Então, como fica o nome desse cara? Simples, simples, meu caro Watson. Olha aqui, é o nome do hidrocarboneto, que ele vai ter uma extensão da cadeia, mais a amida. Olha aqui, eu tenho 1, 2, ó, aqui, ó, o grupo amida. Eu tenho 1, 2. 1, 2, etanoamida. Etanamida ou acetamida. Então, essa aqui é bem trivial, né? Porque esse acete aqui vem do ácido acético, né? Na verdade, esse cara veio do ácido acético. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é but. Butanoamida. Butano ou amida. Ou eu tiro o O do final aqui, ó. Tá vendo? Essa segunda aqui, ó. Eu tiro o O. Então, fica butana, ó. Etanoamida. Etanamida, tá? Talvez seja esse aqui é o IUPAC, tá? Esse aqui é o nome oficial. Então, puxa a apostila aí de novo. Exercício 8, né? Na sequência aí, a gente fez o 6 e o 7. Exercício 8. Olha o que o cara faz aqui, ó. Escreva o nome dos compostos. Esse aqui é o nitrogênio, ó. Por que o nitrogênio, professor? Poderia ser bolinha preta também? Poderia ser bolinha preta. Só que eu vou olhar que ele está fazendo somente 3 ligações, ó. Se fosse bolinha preta, eu vou confundir com o carbono? Nunca, porque o carbono precisa ter 4 ligações. O oxigênio precisa ter 2. E o nitrogênio precisa ter 3. Então, esse cara é o nitrogênio. Então, vou na goelinha do nitrogênio ali. O carbono do lado dele tem uma dupla ligação. Então, esse cara é uma amida. Então, ele é uma função amida. Olha lá o Dzão, ó. Amida. E o nome? O nome é 1, 2, 3. Vai ter o propano, amida. Propano, amida. Esse é o nome. Junto ou separado, né? Junto ou separado. Ó, aqui está separado só por conveniência. Mas eu poderia omitir esse O e escrever propanamida. Propan, né? Que daí seria o radical. Propanamida. Tá? O outro aqui. Olha esse aí. Então, ele traz aqui na forma de bolas, traz na forma de bastão. Então, veja só. Eu tenho nitrogênio. Vou na goelinha do nitrogênio. Será que esse cara é uma amida ou uma amina? Amina, o carbono do lado não pode ter dupla ligação com o oxigênio. Então, ou seja, não pode ter esse Dzão aqui, ó. Só que ele tem, olha lá, ó, o carbono do lado, o mesmo carbono que está aqui, ele está ligado com o nitrogênio. Então, o que vai acontecer com esse carbono? Ele é uma amida. Olha lá o Dzão, não, amida. Qual que é o nome? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Hexanoamida. Ou hexanamina. Ou seja, omite o O e manda bala pro restante do nome, tá? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês, e tem um exercício lá do Enem, aí na sequência da apostila de vocês, que depois vocês podem resolver, e eu espero que vocês resolvam, que é o seguinte: uma das aplicações maior que existe, na realidade foi um cara de uma mega empresa de química, que é a DuPont. O cara inventou o nylon, pessoal.
O nylon é a fusão, vamos dizer assim, uma reação química entre um ácido carboxílico e uma amina. Não faz sentido? Por isso que ele vai chamar amida, porque ele vai fazer uma ligação com carbono que tem dupla ligação com oxigênio. Então, olha esse ácido aqui, ó. O ácido que ele chama de adípico, né? É um nome trivial. Mas o nome dele é hexa, 6 carbonos. Perceba que aqui tem 6, ó. Tem uma contração aqui, ó. Tem 4 e mais 2. 6 carbono com 2 vezes a função ácido. Então, é um hexano dioico, 6 carbonos. E esse cara aqui é uma amina, 2 aminas na ponta, por isso que chama igual a gente fez na putrescina, só que ele vai chamar 1,6 hexanodiamina. Ó, 1,6, porque aqui tem 6 carbonos, ó. Olha lá o 6, contração aqui, ó. Tá contraído, então eu tenho 6 carbonos. Então, só que daí na ponta, na direita, eu tenho uma amina, na esquerda eu tenho outra amina. Então vai ficar 1,6 hexanodiamina. Diamina, 6 carbonos. Quando eu faço essa ligação, eu vou perder uma molécula de água. Uma molécula de água, ela cai fora. E aí, o que acontece? O nitrogênio que está aqui, ó, ele vai vir aqui embaixo, pessoal. Acompanhe a bolinha amarela, ó. Siga a bolinha amarela, como dizem, né? Ó, o nitrogênio que está aqui, eu vou arrastar ele, ele vai vir aqui embaixo, vai ligar com esse carbono. Igual está aqui, ó. E aí eu tenho o ácido e a amina, as duas aminas ligadas. A hora que eu começo a fazer isso toda hora, ó, porque aqui não tem novamente a amina, eu vou pegar um ácido e vou ligar aqui. Eu estou polimerizando. Quantas vezes? N vezes. Aqui é a construção de um polímero. Então, o nylon 66, que é o mais comum, é um polímero, tá? É uma poliamida. O nylon é uma poliamida. Eu estou transformando isso numa amida. Show de bola? Tem um exercício lá no Enem, lá. Depois vocês resolvam lá. Só que daí ele pergunta qual que é o nylon que é formado. É formado independente do tamanho da cadeia. Ó. Aqui eu tenho 6 carbonos. Com 6 carbonos, por isso que ele chama o nylon 66. É de 6 e de 6. Lá vai ter um outro. Eu vou colocar aqui 4 e 2, 3 e 2. Resolva lá que é bacana. Pessoal, quando eu tenho vários grupos, como vocês viram no grupo aminoácidos, existe uma prevalência, tá? O que é prevalência? O nome final, o nome da função vai ser nessa crescente aqui, ó. Na realidade, aqui não está crescente, aqui está decrescente. Então, primeiro é o ácido, depois é o sulfônico, que a gente nem viu, depois é o éster, depois, o que é esse aqui, ó? Amida, depois é o nitrilo, depois o que é esse aqui, ó? Aldeído, depois esse aqui o que é? Cetona, álcool, aqui é a amina, aqui é o éter e aqui é o fenil, e aqui são outros, aqui ó, aqui os aletos. Então olha só, quando eu tenho uma estrutura como essa aqui, ó, cadeia pequena, tem duas funções. Que funções são essas aqui, ó? Cetona, essa aqui, ó, cetona e álcool. Cetona e álcool. Qual que ganha nessa corrida aqui, ó? A função é cetona. Então, olha só, o radical vira hidroxi, porque é um álcool, tá aqui. Pentan, porque tem 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, né? Então eu vou dar aqui, ó, 1, 2, eu vou começar com a maior cadeia, que é essa cetona, e vai ficar pentanona. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem 2 exercícios aí para vocês, que a gente vai ver agora na sequência, que tem esses 2 caras aqui, ó. Quer ver? Ó, é esse 11 aí. Busca no 11 aí, ó. Busca no exercício 11. Que página que tá? 283. Ele mostra esses 2 caras. Por que esse cara aqui chama ácido hidroxietanoico? Porque o álcool tá aqui, ó, e o ácido tá aqui. Sempre quando tiver dupla função, álcool e ácido, o nome do cara vai ser um ácido, não vai ser álcool.
porque a função maior aqui, a prevalência da função e daí das propriedades, das características, é do ácido. Então, é o ácido hidroxietanoico. E esse aqui, ó, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um ácido e eu tenho uma amina. O ácido é primeiro e a amina tá aqui, ó, tá? Essa amina, então, é ácido aminoetanoico. E por que eu sei que está pendurado aqui? Ó? Porque são só dois. Então, um vai pendurar o ácido e o outro vai pendurar o grupo amino. Tá? Então, veja esse exercício aí. Ó. Agora escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Ácido lático. O ácido lático é o nome trivial. O nome UPAC é ácido 2-hidroxipropanoico. Então, o que acontece aqui? Eu tenho 3 carbonos, né? Vou pôr aqui primeiro a função maior, que é o ácido, e depois eu tenho 3 carbonos, por isso que ele chama propano, 1, 2, 3. E no carbono 2, por que esse é o 2? Porque eu começo a contar daqui, da função maior, 1, 2. No carbono 2 eu tenho o OH, tá? Então, essa função. Ácido 2-aminopropanoico, função ácido, e depois prop 1, 2, 3. E no carbono 2, olha lá, ó, no carbono 2 eu tenho, começou daqui, ó, 1, 2. No carbono 2 eu tenho um amino. E esse ácido 2,3 dihidroxibutanodioico. Bom, eu tenho 2 dioico aqui, ó, 2 ácidos, um ácido na direita e um ácido na esquerda. Qual que é o tamanho da cadeia? 4. Então, eu vou colocar mais 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E daí, no carbono 2, aqui tanto faz eu começar a contar, tá? No carbono 2 eu coloco um dióxido e no carbono 3 eu coloco outro hidróxido. Então, uma hidroxila, outra hidroxila. Então, se eu dou esse nome, vocês conseguem definir essa estrutura aqui, tá? Isso talvez a gente vai trabalhar mais à frente. Agora, deu nome, e agora o que mais cai aí nos vestibulares da vida, nos Enems da vida, é identificação. Então, ó, vou identificar isso aqui como um éster, por quê? C dupla O, O, C, tá? Esse cara aqui, ó, olha só, vou na goelinha do nitrogênio. Vou na goelinha do nitrogênio, olho para o carbono da esquerda, não tem dupla ligação. Olho para o carbono da direita, ele tem uma dupla ligação. Então, ele não é mais amina, ele é amida. Agora, esse aqui, ó, já está na ponta, ó, dois hidrogênios aqui, ó, 2 hidrogênios já mostra que ele não vai estar ligado com o carbono, e esse carbono não vai ter dupla ligação. Então, ela é uma amina, tá? Amina, nitrogênio, N, sozinho. E aqui C dupla O, OH, é um ácido carboxílico. Olha essa outra estrutura aqui, ó. Vou no nitrogênio, vou na goelinha do nitrogênio. Para cá eu tenho o carbono, esse carbono está de boa, não tem dupla ligação. Esse carbono aqui tem a dupla ligação. Então, essa função aqui, ó, é uma amida. E esse cara aqui, N está aqui, para lá nada, para cá nada. Não tem carbono com dupla ligação. Então, ele é uma amina. Não pode confundir isso aqui, pessoal, com cetona, tá? Para ser cetona, eu tenho que ter um carbono aqui, ó. É carbono, 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 né? Beleza? Veja esse aqui, ó. O paracetamol empregado na fabricação de antitérmicos e analgésicos tem a estrutura aqui, ó. Como que eu identifico esse cara? Bom, tem um fenol aqui, deixa eu ver o que eu coloquei. Tem um fenol aqui e tem uma amida. Olha só. Nitrogênio. O primeiro carbono que está aqui já tem uma dupla ligação. Então, é uma amida. E aqui tem um fenol, tá? Olha esse aqui, ó. Na estrutura da capsaicina, encontram-se as seguintes funções orgânicas. Isso cai muito, pessoal, para vocês. Uma estrutura que foi inventada, às vezes, e o cara coloca as funções orgânicas e pede para vocês analisarem. Ó, nessa estrutura aqui, eu tenho quais são as funções. Então, vamos ver. Ó, nitrogênio está aqui. O carbono na sequência tem dupla ligação. Então, ele é uma amina. Opa, desculpa, amida.
D, de dupla ligação. O que tem mais aqui? Aqui não tem mais nada, aqui é tudo hidrocarboneto. Opa, tem um oxigênio aqui, ó. Então é carbono, oxigênio, carbono. Então esse cara aqui é um éter. Éter. E aqui? Aqui é um fenol, né? Então o que vai representar essa alternativa é amida, fenol e éter. Beleza, pessoal? Estamos chegando no final, tá? 2 minutos a gente termina essa aula e aí vocês vão resolver 3 exercícios sobre essa estrutura que a gente acabou de ver. Olha só esse aqui, ó, os últimos 2 slides. Olha o aspartame aqui, ó. O aspartame é um adoçante sintético. Ele tem essa estrutura aqui. Dá para dar nome, nomenclatura e o PAC para esse cara? Não. O nome dele é esse aqui, ó. Então, quando eu falar de aspartame, eu vou conhecer essa estrutura aqui. O que tem aqui dentro, né? O que eu posso analisar aqui dentro? Então, eu vou na goela dos oxigênios e do nitrogênio. É isso que vai me dar as funções. Funções oxigenadas, eu vou ter éter, eu vou ter cetona, eu vou ter ácido carboxílico, eu vou ter aldeído, eu vou ter éster, é isso que eu vou ver. Então, olha só, essa primeira função aqui, ó, C, dupla O, C. Esse cara aqui é um éster, tá? Eu vou ter um éster. E olha aqui, nitrogênio, eu vou na goelinha do nitrogênio, para cá o carbono está de boa, para cá o carbono tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação é uma amida. Agora, e esse cara aqui, ó? Esse cara é uma amina, juntamente com um ácido carboxílico. Então, C dupla OH. Eu andei olhando uma das provas que vocês fizeram, eu acho que agora da P6, tinha um exercício igualzinho, mas era essa estrutura aqui, ó, do aspartame, tá? Então, eu não lembro lá se ele pedia para colocar as funções orgânicas que se apresentavam nessa estrutura, mas é isso aqui, ó. Só que aqui ele botou todos os átomos com as duplas ligações. Eu estou vendo aqui um éster, ó, mesma figura, ó. Por isso que eu brinquei com vocês que eu preciso treinar os meus olhos para poder ver a função orgânica. Treinar os meus olhos, tá? Então eu vejo um éster aqui, ó. Vejo uma amida aqui, vejo uma amina aqui e vejo aqui um ácido carboxílico. Beleza, pessoal? Então não tem complexidade, é basicamente estudar, treinar o olho. Aí eu tenho aqui, ó, em agosto de 2005 foi noticiado a apreensão de lotes de lidocaína que teriam causado a morte de diversas pessoas no Brasil, devido a problemas de fabricação. Este fármaco é um anestésico local muito utilizado em exames de endoscopia, né, endoscópicos, diminuindo o desconforto do paciente. Sua estrutura molecular está apresentada ao lado e apresenta as funções. Ao lado não, abaixo aqui, né? Olha só, então tá aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou na goelinha do nitrogênio. Olha lá, o nitrogênio tá aqui. O carbono do lado desse cara já tem um grupo, já tem uma dupla ligação. Então, esse grupo funcional é a amida. Beleza? E aí, eu olho para esse cara aqui, ó. Eu olho nitrogênio, nitrogênio, carbono, carbono, carbono. Não tem nada aqui. Então, eu tenho uma amida, eu tenho nitrogênio. Então, as funções que aparecem aqui é o quê? Só que daí ele dá uma dificultada aqui, ó. Olha só, ele fala, onde tem extra, essas coisas, eu não vou colocar, que não aparece. Ele coloca aqui, ó, a dúvida seria aqui, ó, entre essas duas aqui. Ele diz o seguinte, amina secundária. Essa amina é secundária ou ela é terciária? Olha só, eu tenho o nitro, cadê meu mouse? O nitrogênio está fazendo uma, duas, três ligações. Então é amina terciária. Show de bola? E por último, observe a fórmula estrutural da biliverdina. Biliverdina. Olha só, eu vou olhar onde? Eu vou olhar nitrogênio e oxigênio. Aqui não pode ser cetona, porque está ligado aqui com o nitrogênio. Então, esse cara aqui é uma amida, como tem uma amida aqui. E esse cara aqui, ó, ele é uma amina. Agora, lembra da função que eu mostrei para vocês, nitrilo? Ó? Um único nitrogênio ligado 3 vezes com carbono. Esse cara aqui é um nitrilo, tá?
às vezes vocês vão encontrar esse carinha por aí. Nitrilo. Então, amida, amida e nitrilo. Além do que, olha a contração aqui. COOH. C dupla O. Escrevam aí se vocês têm uma anotação do lado. Toda vez que eu encontrar o COOH, é o ácido carboxílico, né? Tanto faz da direita para a esquerda. Então, COO, que na realidade é C dupla OH. Essa é a função contraída do ácido. E por último, esse cara aqui, ó. Quais são as funções orgânicas representadas na estrutura da urobilina? Olha só, tem uma estrutura aqui, ó. Vou na goelinha do cara. Bom, eu já vejo ácidos ali, né? Então, eu já vejo ácidos, eu já vejo nitrogênio aqui. Esse nitrogênio já está ligado com o carbono, que tem dupla ligação com o oxigênio, então é uma amida. Esse nitrogênio, ele é uma amina, então eu tenho ácidos carboxílicos, aminas e amidas. Amidas, beleza? Então a resposta aqui é amida, amina e ácidos carboxílicos. Simples assim, pessoal.